Olá, meninas, tudo bem? Vamos para a segunda aula de gestão do projeto educativo. Hoje nós vamos ver a gestão do currículo, né? Então, hoje nós vamos abordar as políticas curriculares e o papel da gestão pedagógica, a sua função como mediadora entre currículo e professores. O papel do coordenador também, né, nas especificidades das áreas do conhecimento, né? Então, vamos lá. Então, você já parou para pensar que o parâmetro de normalidade utilizado para estipular o tempo que os alunos levam para aprender um determinado conteúdo se baseia no ritmo dos estudantes mais acelerados, né? Você parou para pensar nisso? Por quê? Porque a ideia, quando a gente elabora um currículo e tudo mais, é que a gente vive no melhor dos mundos, onde todos os alunos aprendem assim. Você explica, aprendeu a primeira vez. É aí que entra o papel do professor e também do coordenador, por que não, de dizer, não, peraí, meus alunos não é bem assim, eles precisam de um outro complemento, eles precisam de um outro tempo para que eles consigam absorver tais objetivos, né? Às vezes eu preciso juntar um que está mais à frente com o que eu estou fazendo agora, até para poder fazer outras etapas que estão por vir. Então, tudo isso é elaborado a partir da, do gerenciamento feito pelos educadores, né? Então, hoje a gente vai ver agora o currículo formal e a gestão pedagógica, né? Então, a primeira coisa que vai dizer o que é o currículo é, primeiro, o trabalho docente, né? Que vai nortear o que a gente faz, né? Eu não posso chegar, por exemplo, num sexto ano posso. Eu não posso chegar num sétimo ano e hoje só lecionar verbo to be, né? Até no sexto ano eu só posso lecionar o verbo to be, né? Como muita gente fala, nossa, fiquei 7 anos na escola e só aprendi verbo to be em inglês, né? Não posso mais fazer isso. Hoje eu tenho que diversificar, eu tenho que puxar outras informações para os meus alunos consigam compreender outras coisas além do verbo to be. Eles vão ver o verbo to be? Vão ver sim o verbo to be. A diferença é que eles não vão ver só o verbo to be, né? Essa é a questão, né? Então, o currículo e a gestão pedagógica vão nortear o trabalho docente, né? Que é condicionado pela organização escolar, intimamente atrelada à organização curricular. Como eu já mostrei para vocês várias vezes o currículo da cidade, eu vou até, inclusive, mandar para vocês. Não, inclusive, mandar para vocês não. Vou colocar no link da descrição dessa aula, que essa aula está acontecendo também virtual, porque ela ocorreria no dia 6 de setembro, mas por conta do feriadão da Independência, a gente está deixando ela disponível online para vocês, né? Então, eu preciso seguir, óbvio, o que está lá no currículo, né? Mas eu tenho que seguir a risca exatamente aquilo do currículo? Não, eu tenho que seguir aquilo, mas eu posso acrescentar coisas, eu posso diversificar, tanto que o currículo traz, né, a BNCC, ela traz algumas vantagens no fato de eu poder dar algumas adaptadas, assim como a própria BNCC diz, né, que é a base, eu posso dar uma incrementada para poder deixar aquele feijão com arroz assim mais gostosinho, colocar uma mistura diferente, né? Então, para que os currículos são elaborados, né? Então, a primeira coisa quando se ouve essa pergunta é que a resposta é para desenvolver as aprendizagens, né? Ou organizar o ensino, ou orientar os alunos, né? Então, na verdade, o currículo ele é elaborado porque os alunos precisam de foco, eles precisam ser o foco, o nosso, meu, seu, de todos os outros professores, o foco na elaboração das propostas curriculares. Então, ele vai servir sim como um norteamento nosso, mas com foco no desenvolvimento do aluno, né? Porque as políticas curriculares se baseiam na figura do aluno empregável, né? Aquele que é espertinho, né? Então, na verdade, a gente sabe que nem sempre não, quase nunca nós temos esse aluno, é um ou outro, né? E não é porque o aluno é mais esperto, não.
A gente tem que pensar de como vive esse aluno, né? Ele se alimentou, na escola, mas e ontem à noite? Ele comeu, ele foi dormir com fome? Como é que é a estrutura familiar desse aluno, né? Então, eu tenho que contemplar tudo isso no momento que eu vou gerenciar um conteúdo para poder lecionar para eles, né? Então, eu simplesmente chego aqui e faço, olha, maravilhoso, e vamos lá, porque é isso que vocês têm que aprender. Não, eu tenho que pensar que o meu aluno ele tem uma realidade diferente da minha, ele pode ter uma realidade diferente do colega que está ali do lado dele, mesmo que eles morem numa casa do lado da outra, né? Então, as políticas curriculares eles precisam ser questionadas pelos gestores e os docentes. Sim, nós, professores, podemos questionar, né? Que aí aparece o PPP, né? Porque a formação para o trabalho não é negada, mas não pode se reduzir a vida escolar apenas ao currículo escolar. Não, a gente tem que seguir. Mas o currículo lá não traz currículo oculto, né? O currículo lá não vai me fazer ele crítico do local onde ele mora, né? Então são coisas que eu vou me inserindo dentro dentro da minha prática. Então, para começar bem assim, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né? Como vocês já viram naquele documento de 600 páginas, que é a BNCC, ela contou com uma ampla divulgação e contribuição de professores por todo o país, e ela está prevista tanto na Constituição Federal quanto na LDB, né, a elaboração da BNCC. Ela primeiro apareceu como parâmetros curriculares nacionais, que foi um embrião, né, do que seria a BNCC, e hoje ela já vem de fato, né, levou mais de 20 anos para ser elaborada, mas finalmente saiu, né? Mais de 20 anos se a gente considerar a LDB, que se for considerar a Constituição, ela levou 30 anos. 30 anos para ficar pronta. E a BNCC, ela engloba toda a educação básica. O que é a educação básica? É aquilo que é o mínimo que é esperado e garantido a todos os brasileiros, né? Por lei, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Quando eu falo ensino fundamental, são as duas modalidades, anos iniciais e anos finais, né? A BNCC, para começo de conversa, ela, apesar de eu falar muito que é currículo, ela segue a BNCC, ela não é um currículo, né? Ela é uma base curricular. É uma base, mas ela não é o currículo propriamente dito. Tanto que eu já havia falado isso para vocês, que, por exemplo, no Estado, nós temos o currículo paulista. Esse sim é um currículo que vem baseado na BNCC, que, por sua vez, o currículo paulista pôde também dar o start, apesar que a época da produção dos dois foi concomitante, então não seguiu tanto o outro, mas deveria seguir, né? Ela seria a base, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, do currículo da cidade, né? Então, cada rede de ensino e sua localidade vai adaptar para a sua melhor realidade. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do governo do estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Né? O governo do estado, currículo paulista. A Prefeitura de São Paulo, currículo da cidade. Então, a Base Nacional Comum Curricular ela vai dar, como o nome diz, a base para o start desses currículos, né? Que, por sua vez, vai fazer alterações profundas onde? No PPP da escola, né? Porque o PPP da escola tem que seguir, ao mínimo, o currículo implantado por suas redes, né? Então, mas na escola particular ela só segue a BNCC? Claro que não, ela vai fazer através do seu PPP. Geralmente, as escolas, geralmente, assim, bem geralmente, as escolas elas seguem o currículo municipal, as escolas particulares, geralmente. Mas ela pode seguir, seguir não, né? Seguir na construção dela, do currículo. Mas ela pode seguir naturalmente a própria BNCC e construir a partir dela, não tem problema nenhum. Mas geralmente se faz através da cidade, porque ele vai trazer elementos que são compatíveis ao local onde essa escola está. Além disso, a BNCC ela promove o protagonismo da gestão pedagógica, justamente por dar a base para que a gestão de cada unidade consiga fazer as suas transformações necessárias àquilo que a gente pretende ensinar.
E a BNCC também traz um pouco das pluralidades dos saberes. Por quê? Um pouco não, ela traz a ideia da pluralidade dos saberes, né? Que, se bem administrada, se bem elaborada, vai fazer o quê? Um arraso na hora de construir o seu PPP, né? Então, a BNCC, ela é o mínimo de uma currículo das redes, né? Que é como eu falei, por exemplo, a rede estadual paulista, currículo paulista. Se for a rede municipal de São Paulo, vai ser o currículo da cidade. Eu vou até procurar aqui para vocês, para mostrar o currículo paulista. Esse ano, o currículo paulista tá aqui. O currículo paulista é muito importante que ele tem, eu tenho aqui. Tem aqui, eu já levei para a escola. A gente tem, eu tenho do sexto ano em diante. Mas o do currículo paulista, que eu gosto bastante, ele tem um currículo em ação, né? Que traz o currículo paulista, que é do governo do estado de São Paulo, né? Então, esse é o livro que é dado um por semestre, perdão, um por bimestre para os alunos, e no qual estão todos realizados, né? Essa aqui é de arte. Todos os conteúdos que são necessários para a educação. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, o site do Currículo Paulista, né? Que é um site que está hospedado no EFAP, que é a Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo, né? Estamos aqui vendo o Currículo Paulista. Então, o Currículo Paulista, se vocês quiserem entrar nesse site, ele vai trazer aqui o documento com as legislações e vai ter também os materiais, no qual vai trazer o materiais de formação, materiais de apoio e o Aprender Sempre. O Aprender Sempre ele foi o primeiro conteúdo distribuído com foco no Currículo Paulista. Esse ano a gente não está usando mais o Aprender Sempre, né? Que é o que foi utilizado até o ano passado. Eu acho que eu tenho um exemplar aqui do Aprender Sempre. Eu acho que eu não tenho. Vamos ver se aparece aqui a capinha dele. Vamos ver. Vamos ver mais. Vou clicar aqui. Eu queria mostrar a capa. Tá aqui. A ideia do Aprender Sempre, deixa eu até mostrar assim. Eu gosto assim. Eu gosto quando aparece dessa forma para mim. Vamos lá. Esse é a capa do Aprender Sempre do sexto ano, né? Isso é como exemplo. Ele foi distribuído ano passado para o governo do estado. Mas tem para os pequenininhos também, viu? Também tem. Deixa eu mostrar aqui do primeiro ano. Que vai trazer mais a realidade de vocês, né? E... Tá aqui. Esse aqui é o Aprender Sempre. Vai trazer... Deixa eu passar para cá. É o legal, ele é todo baseado em sequências didáticas e tal, né? Então, ele é bem bacaninha para se ensinar na escola, né? E a ideia do Aprender Sempre era justamente fazer essa transição do antigamente do caderno do aluno para hoje o currículo em ação, né? Eu já prefiro o currículo em ação porque ele já é praticamente um livro completo para o aluno, né? Então, se vocês quiserem olhar, é só entrar. Eu vou deixar aqui o site direitinho para vocês, claro. Bonito, porque, né, eu sou do coração de vocês, então vou deixar aqui para vocês olharem e tudo mais, né? E nós temos o currículo da cidade, né? O currículo da cidade, né, que é da Prefeitura de São Paulo, eles utilizam o que chamamos de trilhas de aprendizagem, né? O trilhas ele foi plantado o ano passado, né? Meio que correndo, né? Meio que correndo. Eu já mostrei para vocês, inclusive, o próprio currículo paulista. Tá aqui, ó. Esse é o meu, né? Eu já mostrei várias vezes. Mas tem um que é para a própria criança, né? É de ensino fundamental, né? Então aqui, por exemplo, no meu,
ele já traz todas do primeiro ao nono ano, né? Que é de ensino fundamental. E também traz do médio, não lembro se o meu traz do médio. Deixa eu ver. Não, acho que não tem. Esse não tem, só tem infantil, fundamental. Não traz do médio. Mas tem outros documentos que a prefeitura também tem e tal. Então, ele vai falar do currículo da cidade, né? Currículo da cidade, que é dado pela Prefeitura de São Paulo. Que vai ter os trilhas de aprendizagem, né? Vamos ver. Se eu achar, eu mostro para vocês, mas eu sou, né, concursado da Prefeitura de São Paulo, mas é tudo muito confuso o site. Desculpa, Prefeitura, não posso falar mal, mas é muito confuso o site. É muito confuso. Até para encontrar é um é meio complicado. Não achei aqui. E eu também não tenho trilhas aqui. Mas eu descobri depois que eu tenho. Deixa eu ver. Trilhas de aprendizagem. Ah, achei. Achei trilhas de aprendizagem. Vou mostrar aqui o site para vocês. Mania, trilha de aprendizagem. Também vou deixar o site do trilha de aprendizagem. Né? Tá aqui. A trilha de aprendizagem. E aí tem os livrinhos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Aqui tem livrinhos, são os de acolhimento, atividade 1. E aqui vai trazer os livros, né, efetivamente. Né? Ai, que bom, abriu. Pensei que eu tinha que fechar e abrir de novo. Então, esses são os trilhos de aprendizagem, né, da prefeitura. Que a partir do ano que vem, felizmente, vai também ser como currículo em ação. Vai ser o material oficial para se trabalhar dentro de sala de aula, que é bom, né? Porque você pode diversificar a partir dele, né? Um conteúdo pronto. E aí você só vai idealizar aquilo que você quer acrescentar, incrementar ao que você já faz diariamente, né? Opa, queria conteúdos, né? Cadê? Vamos ver, registro. Ah, tá aqui, ó. Finalmente, ó. Aqui, ó. Esse aqui é de língua portuguesa, ó. Tem atividade um. Inclusive, ó, por exemplo, aqui traz em letra caixa alta, né? Porque é para o primeiro ano e tudo mais. Então, as crianças ainda estão na fase de alfabetização e tudo mais. Mas traz, por exemplo, aqui conteúdos, olha só, de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ciências humanas, né? E os anexos são algumas coisas que a criança pode tirar, recortar e tudo mais, porque ela recebe o livro físico, né? Então é isso que eu tenho, né, para falar. Então esse é o currículo das redes, né? E a escola, obviamente, também vai criar o seu próprio currículo, né? Onde vai ficar mais explícito esse currículo? Através do PPP, né? O documento que vai trazer, como fala aqui, ó. Aqui eu trago, por exemplo, eu tenho o meu currículo, né? As minhas implicações que eu tenho que trabalhar, os meus objetivos. Então, a partir daqui, eu consigo criar, dentro da minha escola, um currículo em conjunto. Por exemplo, se eu for eu e mais um outro professor de inglês lecionar para alguma série em específico, o ideal é que a gente lecione basicamente a mesma coisa, né? Mas como assim a mesma coisa? A gente vai sentar e planejar conteúdos não idênticos, né? Conteúdos idênticos, mas a gente vai planejar e vai fazer a nossa maneira exatamente aquilo que a gente estava planejando. Só isso. Né? Então, até para que quando um aluno sair de mim ou sair dele e ir para o outro, ele não precisa se, opa, não aprendi isso. Né? Até para que a gente consiga conversar com os alunos. Né? Então, aí vem o currículo das escolas. Né? Então, a BNCC dá a base para as redes criarem o seu currículo e aí a própria escola vai fazer o seu currículo. O documento que cria o currículo da escola, especificamente, é o PPP. Né? Gestão do currículo no contexto escolar.
Então, quais as condições os professores e gestores possuem para pensar sobre o currículo, né? O currículo, ele é muito prescritivo, por exemplo, ele não favorece a participação. Por quê? Porque prescritivo é igual receita, né? Você tem que fazer exatamente aquilo que, teoricamente, é quase como isso aqui. Eu vou usar exclusivamente o currículo em ação? Não, eu não necessariamente não preciso usar apenas o currículo em ação, porque eu parto todo o meu conteúdo a partir dele e ali eu vou incrementando com a realidade do aluno. É isso que eu faço. Então, se eu seguir exatamente isso aqui, o aluno não vai pensar, né? Eu vou mostrar aqui, o meu é o azul, é o meu é verde. O meu é verde. Então, aqui, ele é até bem bacana, tudo mais, por exemplo, de língua inglesa, é bem bacana. Mas se eu for seguir exatamente isso, todas as perguntas, como se fosse um livro de receitas, eu não vou fazer um aluno pensante, e nem eu serei pensante. Então, a partir do que tem aqui, eu tenho que olhar para os meus alunos, ver a realidade deles, e simplesmente criar uma aula a partir do que eu tenho aqui, né? Então, quando ele é muito prescritivo, ele não favorece a participação, porque a ideia é que ele vai ter que seguir aquilo à risca, sem, sem uma diversificação, sem um pensamento do que pode ser trabalhado ali. E isso é muito ruim para o aluno, e para mim também. Então, porque eu não consigo pensar no que eu vou trabalhar com o aluno. Se ele tiver uma dificuldade, como é que eu vou responder? Né? Então, é comum, por que pareça, é comum que os professores afirmarem que preferem seguir as prescrições imateriais, apesar disso tudo. Né? Por quê? Porque o que faz com que alguns profissionais, mesmo conhecendo a sua importância da sua contribuição para o enriquecimento, eles preferem se limitar a seguir as prescrições por medo de ensinar algo que não vai combinar com o que o outro professor vai dar futuramente, se ele for trocar de professor, ou que você não atinja exatamente o que a BNCC exige. Porque as redes públicas, especialmente as particulares, óbvio, as redes públicas, elas são cobradas para que a gente realize todo esse conteúdo que está ali, né? Só que eu vou só fazer aquilo? Não, né? É mais fácil só seguir aquilo, porque já vem pronto e eu não preciso pensar muito. E só que isso acaba com um pouco da graça do que é ser professor. Ué, se eu não posso pensar muito, qual vai ser minha função na mudança de alteração do aluno? É só pegar o livro e estudar. Ele consegue fazer isso, pegar as explicações, por exemplo, nos vídeos, né, no currículo paulista, ele só entrar no. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. No programa de TV que passa na Univesp TV. Esqueci o nome. Ai, esqueci o nome, esqueci o nome. Esqueci o nome. Então, no meu próprio conteúdo de inglês aqui, eles têm coisas que são. Eles conseguem escutar as pronúncias e estudar de modo sozinho. Então, teoricamente, não precisa da minha presença. Aí que está a diferença. Para que eles possam compreender isso de melhor qualidade, trazer elementos, é aí que entra o currículo específico da cidade, da escola, né? Que é onde eu vou colocar as minhas impressões, o que eu vou gerenciar, o que ele vai estudar naquele momento, até para que ele consiga galgar outros desafios mais para frente, das páginas seguintes e tudo mais. Então, algumas das hipóteses também que a gente pode levantar, por que os professores gostam mais de seguir essa receitinha que está ali, porque, são as falhas da gestão pedagógica e na organização escolar. Quando você não tem esse apoio, você também não sente muito encorajado em fazer essas mudanças, né? Além disso, condições de trabalho insalubres, quando a gente tem diretores, por exemplo, diretores que são intransigentes, são mandões, são meio ilógicos, infelizmente, é a realidade. Não são os diretores, tem professor também que é assim, mas são diretores autoritários que sentem a própria rainha, né, dentro da sala da escola, né? Ou seja, que você não pode nem confiar na palavra do diretor. Já aconteceu isso comigo, então eu posso dizer que acontece isso de real. Além disso, o número de alunos por aula, né, por turma, né, porque você dá um conteúdo desse, é até de boa qualidade, é de boa qualidade. Mas imagina dar um conteúdo de boa qualidade para 40, 50 alunos, né? 30 alunos já é difícil. Imagina 40, né?
Ali é um conteúdo que dá para trabalhar com 20 alunos numa boa, né? Aí dá para pegar no tranco e bem, né? Além disso, a falta de tempo destinado ao planejamento, né? Porque para poder criar dentro de sala de aula, você tem que pensar no que você vai dar em sala de aula. E isso tem a ver com planejamento. E planejamento tem a ver com organização, né? E o melhor de tudo, né? São os baixos salários. Eu não diria que são baixos salários, mas falta de investimento de pessoal, né? Falta isso, reconhecer no professor um ser que merece algum tipo de incentivo para que agregue conteúdos melhores sua praxis, né? Então, isso falta bastante também. Isso é um dos meios que levam o professor, já tem esse livro mesmo, vamos seguir isso mesmo. Isso mesmo, né? O estigma da Gabriela. Então, os níveis de currículo, né? Nós temos 3 níveis de currículo. Já falamos de um, né, na aula passada, que foi do currículo oculto, mas temos outros 2. Vamos falar hoje também do currículo oculto. O primeiro é o currículo formal, né, e o outro o currículo real. Falta para dar essa tríade, né? Então, o currículo formal, ele se refere ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino ou a instituição educacional. É o currículo legal expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Então, por exemplo, isso mesmo. É o que está aqui. É isso mesmo, né? Então, é um conteúdo que está prescrito, inclusive, por exemplo, no caso deste livro aqui, no currículo paulista, né? E é o currículo formal, é o currículo que tem um conteúdo que é explícito, é esse que tem que ser ensinado e tudo mais. Já o currículo real, ele acontece na sala de aula e é em decorrência de um projeto pedagógico, da importância das reuniões de ATPC e dos planos de ensino. É o currículo que parte da prática de professores, né, da percepção e do uso que os professores fazem do currículo formal. Então, lembra que eu falei que eu tenho que pegar o currículo que está aqui e adaptar, pensar, buscar. Não é só simplesmente pegar o que está aqui e ensinar. Eu tenho que pensar no meu aluno como ele é para poder adaptar para ele, para que ele consiga construir conhecimentos, né? Então, assim como que ficam na percepção dos alunos, né? Porque se eu pegar isso aqui e ensinar pura e simplesmente, tá, eles até podem aprender, eles vão ficar mais na decoreba do que aprender propriamente dito, né? Então, é isso que falta para é isso que falta para que o aluno consiga buscar, agregar, absorver aquilo que você está ensinando, né? Também é chamado de currículo experienciado, porque é aquilo que ele vivenciou daquilo que é formal. E, por fim, o currículo oculto, né? Já o currículo oculto são influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, que são provenientes de experiência cultural, dos valores e significados trazidos pelas pessoas e pelo seu meio social. Ele é oculto porque ele não está prescrito, ele não está no planejamento. Então, quando eu quero passar conteúdos atitudinais, coisas que são importantes para se conviver em sociedade, por exemplo, questões de empatia, de falar sobre violência escolar, trazer eventos que aconteceram na comunidade em torno daquela escola, isso é um currículo oculto. Eu estou contextualizando com o que está escrito aqui. Quando eu puxo coisas do próprio aluno que transpassa do experimentado, né, do real, para que ele consiga trabalhar aquilo dentro dele com outros sentimentos que não seja exclusivamente o conteúdo pura e simplesmente do formal. Então, essa é a diferença entre os 3. Primeiro, a gente tem que ter foco no currículo real, porque tudo que é vivenciado, experienciado pelo aluno é de suma importância, é aquilo que ele vai agregar e vai, inclusive, ter a percepção que vai dizer, não, aprendi isso por conta disso, né? Mais até do que o culto. O culto a gente tem que fazer todo dia, toda hora, em todas as aulas.
mas o experimentado, né, o vivenciado, ele precisa sentir de acordo com quando ele é assim, isso aqui eu entendi porque o professor explicou de tal forma. É isso. Então, isso, né, no foco do currículo real, obriga a escola a considerar o currículo formal, mas se atentando ao currículo oculto, né? É quando eu trabalho as emoções do aluno. E essas emoções vão fazer com que ele sinta prazer em aprender. E aí você sente prazer em ensinar também. Então, na gestão do currículo em sala de aula, o professor ele tem que exercer, ele nem deve, ele tem que exercer a sua função primordial de socializador do conhecimento. E socializador porque ele não vai simplesmente transmitir aquele conhecimento ou falar, olha, veja tal página. Ele precisa mostrar que aquilo pode ser do dia a dia do aluno. E aquilo pode ser compartilhado entre eles. Quando isso acontece, socializa-se o conhecimento. Então, essa é a função hoje do professor. Ele não é um transmissor, ele é um mediador de conhecimento, onde ele vai fazer a inclusão e acesso aos bens culturais, né? Porque o currículo que é mediado pelo professor, ele se torna um instrumento de formação humana, onde o aluno ele vai ter as três... Opa! Tudo bem que eu sou de humanas, mas também aqui não dá. Ele vai ter as três formas de currículo, formal, real e oculto, de uma única só vez, e você nem percebe que está fazendo um de cada vez, né? E a ideia é essa mesmo, você não tem que dizer, eu estou fazendo agora o formal, depois o real, depois o... Não. Isso tudo tem que ser um único só. E quando isso acontece, você está fazendo a formação e a transformação humana dos seus alunos. Então, a gestão do currículo da sala de aula, ela exige que você tenha, óbvio, clareza e conhecimento clareza e conhecimento dos conteúdos, né? Porque você precisa saber exatamente aquilo que você está falando e você precisa ter propriedade naquilo que você está falando. Mas tem uma parte que, por exemplo, não me correu, o aluno perguntou. É normal. É normal, você não precisa ter medo disso. Acontece. Isso acontece comigo. Tanto que, como eu dou aula de inglês, os alunos pensam que eu sou Micaelis, né? Eu já falo, olha, eu não sou Micaelis. Não sou. Depois você joga no Google Tradutor, pega um dicionário, porque não é bem assim, né? Nem todas as palavras do mundo em inglês eu sei, né? Esse é um exemplo. Então, mas eu tenho que ter propriedade naquilo que eu estou falando. Eu não vou dizer assim, eu não conheço essa, não conheço essa, não conheço essa, não conheço essa. Não. Aí já é demais. Uma ou outra, obviamente, eu não vou realmente lembrar. Mas eu tenho que saber expressões, como falar, como ensinar, fazê-los pensar naquela palavra em inglês. Eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada comigo em sala de aula, que eu achei muito interessante, né? Os alunos sabiam que uma palavra que eu acho mega difícil para o aluno saber, mas eles sabiam que morango em inglês era strawberry, né? E eles falaram strawberry, eles falavam strawberry ou strawberry, uma coisa assim. E isso me deixou bem emocionado, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles, mesmo que eles não soubessem a pronúncia, eles sabiam a estrutura da palavra, né? Então, eu preciso ter o conhecimento, inclusive, no caso meu, que é de inglês, que eu tenho que ter conhecimento de que, quando ele fala uma palavra errada, eu não tenho que pensar na pronúncia da palavra, eu tenho que pensar na estrutura da palavra. Porque se eu pensar na estrutura da palavra, ele usando a estrutura, ele já aprendeu 95% do que eu queria. E isso é o mais importante. Eu passei também um outro que eles tinham que escutar, do próprio livro mesmo, escutar os sons que ali estavam. E eu passei, coloquei com calma para eles e tudo mais. Me surpreendeu, porque eles conseguiram não acertar tudo, mas eu dividi em grupos, nem todos acertaram. Mas eles conseguiram chegar bem próximo. Então, eles começaram a entender que alguns sons são diferentes. Então, isso é ter essa clareza que, mesmo que eles não tenham acertado tudo, eles se esforçaram. Então, é isso. É sobre isso que se fala de ter conhecimento docente sobre os conteúdos. Além disso, a gestão de sala de aula exige grupos de estudo e reuniões com a coordenação pedagógica, até porque
a gente tem que trabalhar muitas questões que são contextualizadoras, muitos conteúdos que podem ser trabalhados com 2, 3, 4, 5 disciplinas, ou até mesmo, por exemplo, no caso de vocês que vão dar aula para o Fundi 1, um exemplo do Fundi 1. Vocês não vão dar em todas as aulas, todas as salas do Fundi 1 um tipo de conteúdo, né? Então, digamos que tenha 4 salas de quarto ano, né? Então, o ideal é vocês, por exemplo, essas 4 professoras, esses 4 professores, eles se articulem para poder construir um conhecimento que seja enriquecedor para todos eles. Porque aquela sala pode ser mixada. Uma pode ser mixada com outra, com outra, com outra. E assim criar, ou um quinto ano, né? Então, para que não haja nem defasagem de conhecimento. Defasagem de conhecimento. De conhecimento. Né? E isso tem que ser articulado através da coordenação pedagógica, né? E, além disso, repensar os planejamentos fáceis do desenvolvimento dos alunos em cada disciplina. Por que repensar os planejamentos, né? Ao desenvolvimento? Porque os alunos, a partir do momento que ele aprende algo, ele mudou o status quo dele, né? Ele mudou o estado inicial de conhecimento. E quando você aprende algo novo, você se transforma. Então, por mínimo que seja. Então, a gente não pode pensar num planejamento a longuíssimo prazo, porque o seu aluno pode sofrer várias transformações no decorrer do processo. Daí a importância, inclusive, das avaliações, porque a diagnóstica é bem no início, mas a formativa vai te dando outros elementos no qual você vai conhecer o que de fato transformou nele, né? E aí vai construindo um novo conhecimento e você vai ter que replanejar. Então, replanejar já é um resserviço. Então, o ideal é você planejar algo para mudança. Quando chegar na mudança, fazer outro, e outro, e outro, e outro, né? Então, isso que é o mais importante. Além disso, o coordenador pedagógico que atua nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, ele não precisa, por exemplo, dominar todos os conhecimentos trabalhados em todas as disciplinas. A minha coordenadora do ensino fundamental, anos iniciais, né, na escola da prefeitura, ela é da área de ciências. Né? A área de ciências trabalha no Fundo 2 e no médio. Então, daí, importante é que essa pessoa também seja mediadora. Por quê? E é importante para vocês saberem disso, porque vocês podem ser coordenadoras pedagógicas. Então, ela tem que ser mediadora, ela tem que articular conteúdos entre os professores. É claro, ela não precisa dominar tudo, mas ela tem que saber articular. Isso é o mais importante. Então, desde a LDB, a gente tem falado muito sobre competências e habilidades, né? E nós já vimos isso, né? O que é competências e habilidades, né? No tempo passado, né? Ele vem muito dos escritos, né? Das teorias do Philippe Perrenot, onde traz desempenho, né? Dos conteúdos através de situações reais, né? E os conteúdos escolares, eles são desvinculados das práticas sociais, né? Para serem tratados como sem sentido pleno, né? Então, não, acho que falei coisa errada. Então, os conteúdos escolares que são desvinculados das práticas sociais, eles são tratados como sem sentido pleno, porque se você vai trazer um conteúdo no qual não há contextualização, o aluno não vai conseguir compreender para o dia a dia dele. E isso é ruim, né? O ideal é que ele consiga compreender o que é cada coisa, né? Através do seu dia a dia, ver aplicações práticas, né? E tudo mais. E a perspectiva, né, da organização curricular por competências, por exemplo, divide muito opiniões, né? Porque você tem que estudar não apenas o conteúdo que você tem que transmitir, mas você tem que estudar também o seu aluno. Você tem que diagnosticar, ver o que ele sabe, o que pode ser trabalhado com ele para que possa dar é, que possa possa ser trabalhado dentro de sala de aula, né, propriamente dito, né? Então, as habilidades, né?
As habilidades, como são desenvolvidas essas habilidades, né? E habilidades e competências são as mesmas coisas, né? Então, primeiro de tudo, habilidade e competência são coisas completamente diferentes, né? Primeiro que as habilidades são as qualidades que as pessoas têm para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho habilidade para fazer doce. Adoro comer doce. Eu tenho habilidade para fazer doce, né? Então, eu adoro, gosto de fazer doce e tudo mais. Eu tenho habilidade de aprender línguas, eu gosto de aprender sentidos novos. Então, por isso que eu gosto de aprender. Estava aprendendo francês, eu tenho habilidade com inglês, tenho habilidade com espanhol. Então, minha mente consegue fazer uma alteração de sentidos para poder dar vários nomes para a mesma coisa, vamos assim dizer, né? E gosto disso, né? De manipular a minha mente para isso, né? Então, isso acontece porque é uma habilidade minha, né? Já as competências são características que podem ser desenvolvidas por meio de treinamentos ou experiências, né? Então, poderia dizer que as competências seria pegar essas habilidades desses alunos, treinar, né, fazê-los experimentar ao máximo para que virem competências, algo que ele possa aplicar em diversos campos da sua área. Vou dar um exemplo. Eu falei que eu gosto de doce, né? E falei que eu adoro estudar, né? Estudar línguas. Então, eu posso pegar essa minha habilidade de estudar línguas e utilizar para estudar, uma habilidade para estudar, por exemplo, que eu não quero, mas estudar matemática com a mesma facilidade. É que eu não quero. Porque matemática é chata, eu não gosto. Mas eu posso fazer isso, porque eu posso usar as mesmas técnicas para poder compreender melhor a matemática. Ou pegar a minha habilidade em fazer doce e gostar de experimentar doce, por exemplo, para fazer algo salgado, né? E assim vai. Ou consigo pegar a minha habilidade, por exemplo, de cozinhar, de seguir algumas regras para poder obter um objeto, né, um produto, para poder fazer um planejamento do meu dia a dia. Então é isso. É que é a competência. Eu pegar uma habilidade minha e conseguir trabalhar tanto para virar uma competência para que eu possa pegar essa competência e aplicar em qualquer área da minha vida. Né? Essa é a diferença de uma para outra. Só que tem uma coisa: não há alcance de competências sem habilidades. Né? Então não adianta você. A minha competência que eu quero atingir é tal. Tá. Seus alunos têm essa habilidade? Se os alunos precisam trabalhar essa habilidade, como você vai trabalhar essas habilidades no seu aluno? É isso que precisa. Então, a competência para redigir um texto narrativo dependerá de habilidades como identificar as características, por exemplo, do texto narrativo, empregar corretamente os sinais de pontuação, entre outras coisas. Então, isso é o que é a competências e as habilidades, a diferença entre elas, né? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Na próxima semana nós voltamos com a aula normal, né? Já na própria Anhanguera. E também nós teremos o que nós não tivemos na semana passada, né? Foi a. Nossa, está aparecendo aqui o tempo todo os boletos para pagar. Vou deixar aqui. Pronto. Que foi, nem lembro mais, mas eu sei que eu tenho que passar. Vou ver. Não sei como é que ficou. Tá aqui. Estava aqui na minha frente, eu não vi. Que é o projeto de ensino, né? Vou falar para vocês sobre o projeto de ensino, né, as considerações finais e referências, além do próprio, também cadê? Do projeto integrador em gestão, né, para vocês realizarem o trabalho. E é isso. Até a semana que vem.